Não há saída. Se o Datafolha disse que o Bolsonaro foi o grande perdedor do debate de ontem, Lula foi o grande vencedor. Porque são os dois que a própria mídia, o tempo todo, ficam falando que estão polarizando. Então, se você não tem, de um lado, um perdedor, você pode não ter um vencedor. Mas se você categoricamente afirma que Bolsonaro foi um desastre, aí ele está em segundo lugar. O primeiro lugar, Lula, que não teve nada disso. Algumas pessoas dizem que ele estava apagado, mas na verdade não é isso, vamos falar sobre isso. E ele foi o grande vencedor. Vamos falar isso de uma maneira um pouco mais ampla. Mas eu gostaria de pedir antes para vocês se inscreverem no canal, dar um like e aqueles que puderem colaborar com a gente, embaixo tem o número do Pix, o número da conta, qualquer R$ 1 é uma festa por aqui. Bom, vamos lá. A mídia tem uma dificuldade gigantesca, e eu sei o motivo, de admitir os feitos do governo Lula. Ela gosta quando repete a história da Soraya, que levou uma cacetada feia do Lula por isso. Aliás, o principal momento do Lula, quando estava todo mundo achando que o Lula estava ali adormecido, não estava. Lula estava focado. Lula já tinha feito tinha enquadrado o discurso dele de uma maneira muito centrada e foi que teve uma grande repercussão no Jornal Nacional. Mas certamente ele sabia que ele precisava de falar com um determinado público. Ele esperou o momento certo para falar. E foi no momento que a Soraya, se achando a pimpona da história, resolveu desqualificar, imitando a mídia. Ah, não foi bem assim, aquelas histórias, né? E o Lula não perdoou. Foi um momento, o auge falou sobre aquela situação. Ela pode não saber, mas a empregada doméstica dela sabe, o jardineiro sabe. Bom, quem viu sabe o que eu estou dizendo. Bolsonaro foi aquela lambança que agora o pessoal da coordenação da campanha dele quer botar os paradrapos e guardar no quarto dos loucos. Então, o que acontece? O Lula, ele foi cirúrgico, trabalhou aonde ele podia. Sabe que essa história de corrupção, se toda aquela massificação da mídia contra ele, prisão, Moro, ele continua na frente, não é a corrupção que a população está preocupada. A preocupação está no supermercado. A gente vai no supermercado, na hora de pagar, você faz de tudo para reduzir o custo, não consegue. Então, um cara pobre não tem a menor chance de sobreviver no governo Bolsonaro. Então, o que o Lula foi falar que exatamente aconteceu no governo dele. As pessoas tinham trabalho, tinham remuneração humana, tinham todo tipo de proteção trabalhista. Isso tudo foi destruído. E o que o Lula falou que vai colocar isso de volta. E mais do que isso, falando com mais de 50 milhões de precarizados no Brasil. Sobretudo o pessoal que trabalha com entrega, em moto, em carro, né? Quer dizer, ele falou o que ele tinha que falar de uma maneira muito objetiva. Estava ali para discutir, todo mundo sabe o que é o governo Bolsonaro em termos de corrupção. E ele espertamente usou a boca da Tebet, que estava na CPI, para ela dizer, olha, é corrupto é ele. Não só com orçamento secreto, que é uma vergonha, mas a CPI mostrou isso, dentro do Ministério da Saúde, assim como o MEC também, corrupção grossa. E o Bolsonaro chamando ele para cair na lama, o Lula, logicamente, na frente das pesquisas, sabendo que ele deu de braçada no Jornal Nacional no Bolsonaro, ele estava esperando. Eu mesmo, a princípio, achei que o Lula estava muito cansado, assim, meio abatido. Até ele dar as respostas. Inclusive, meteu a casca de banana no Ciro, que é sempre muito metido e esperto, ele é muito vaidoso, né? E tem aquela coisa também gabola e de ficar falando pro próprio espelho, entendeu? Até porque o Ciro ele pode falar muito bem para quem não quer ver de fato que o que ele está dizendo é verdade. Não é. O Ciro, eu não vou ficar falando sobre o Ciro aqui, mas o Ciro está longe de ser esse personagem que ele cria.
Tanto é que ele trabalhou para o Benjamin da CSN, que hoje é uma empresa absolutamente esgotada de tanta denúncia primeiro, de sucateamento, de desastre econômico na região toda, e fora o ambiental, que é um negócio assim absurdo que ele está promovendo. Eu sou de Volta Redonda, então eu sei o que eu estou falando. E o Ciro trabalhou para ele, foi um grande executivo lá e ele falou do sistema financeiro. O cara vive também do sistema financeiro, CSN Invest. Não dá nem, eu vou discutir Ciro, até porque não vale a pena, eu não vou discutir nem Soraya, nem Simone e tudo mais. A minha questão aqui é o Bolsonaro e o Lula. É o Bolsonaro, o negócio foi tão feio, com aquela lambança que ele fez ali, atacando a Vera, atacando a Simone, atacando as mulheres de uma maneira geral, mimimi, aquele negócio do idiota, tá? Que a campanha falou, meu irmão, guarda esse cara nada, até o gongo tocar. Ele não pode. Agora, aí está o grande problema. A grande derrota do Bolsonaro é essa. Por quê? Se ele não criar fato, ele desmotiva o gado. Ele desmobiliza o gado. Então ele tem que abrir a boca e falar mais besteira. Mas como é que vai falar? Vai falar para onde? Criar um fato só através da live dele não dá. É muito pouco. Os outros vão estar fazendo debate, vão fazer entrevista, e ele não pode, nem entrevista, nem debate, nem nada. Por onde que ele vai escoar as fezes que saem da boca dele? Não tem. Porque mesmo ele sempre apostou nisso, numa atitude que fosse absolutamente louca, ensandecida, de um cachorro louco, dava manchete. Mas agora não, ele perdeu esse espaço. Os caras fecharam ele. Bolsonaro não tem direito a falar mais uma merda. Chegou no limite total. Essa é a grande derrota do Bolsonaro. Ele está estrangulado, está amarrado pelo próprio partido para ver se consegue segurar o que ele tem. Não perder o que ele tem, mas já perdeu. E o Lula, ele certamente conseguiu, do Jornal Nacional e de ontem, pegar os indecisos e que seja 2 pontos, 3 pontos, para ele é muita coisa. Vai ajudar muito, ele está na frente. Então nós estamos naquele pontinho. Então o Lula foi um jogador de xadrez. Ele não foi aquela pessoa que eu, inclusive, queria. Não, ele soube jogar calmo. Soube jogar na medida do que ele precisava. É isso que a gente tem que entender. Tá? Isso é um ponto que tem que ficar claro aqui no que a gente está dizendo. Eu me lembro de uma vez o Zico jogando aqui em Volta Redonda, o time de Volta Redonda, marcado o tempo todo. Não os 90, os 89 minutos. Uma bola, uma única bola, que ele conseguiu pegar sem ter conseguido dar falta para ele, apesar do cara segurar na perna esquerda dele, ele deu um giro, pum, dando gol, acabou. Matou o jogo e o Flamengo aquele ano foi inclusive campeão. Lula pegou a tabela, esperou o momento certo, na pequena área, quando entregou para ele foi isso. O próprio Ciro ficou bem desbundado com ele quando ele tratou o Ciro com deferência, com carinho, aquela coisa. Quando o Ciro sorriu, ele falou de Paris. Não dava tempo do Ciro voltar. Lula pegou ele no contrapé. Aí ele foi falar, não, encantador de serpente, estava perdido. E ao mesmo tempo ele acionou para o PDT, que quer fechar acordo num eventual segundo acordo, no segundo turno, e que eles podem compor ali, independente do Ciro ou não. Falou, o Ciro também vai estar junto, vai me pedir desculpa, tudo mais. Mas o Lula conseguiu. Ou seja, ele fechou taticamente o jogo como foi claramente combinado. Uma paciência de um grande enxadrista, como gosta de falar Vera Magalhães, falava do Moro lá, que foi brutalmente atacada, que é um negócio absurdo, de um psicopata. As pessoas têm que lembrar que o Bolsonaro, antes de ser fascista, ele é um psicopata, ou não cometeria o genocídio que cometeu, esse morticínio no Brasil de quase 700 mil pessoas. Aquilo tudo ficou exposto de maneira clara, tanto que foi em cima de uma pergunta sobre a Covid, a vacinação, que ele atacou a Vera. Acabou.